Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 29 do livro de Jó, mas antes da gente entrar literalmente no estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e também com todos os seus familiares em nome de Jesus. Vamos lá? Jó, capítulo 29, tem 25 versículos e o texto já começa dizendo assim: E Jó continuou a sua fala e disse: se eu pudesse voltar alguns meses atrás para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo Deus iluminava o meu caminho e com a sua luz eu podia andar até mesmo na escuridão. Naqueles dias eu estava bem de vida e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos viviam ao meu redor. Em casa sempre havia leite à vontade e azeite à vontade, tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços, os jovens, me viam e abriam passagem. Os idosos se colocavam de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam mais nada. Quem me ouvia falar me dava até parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Era como se fosse a roupa que eu usava todos os dias. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Eu era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras todas as vítimas. Eu pensava assim: vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água, uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim, e eu serei sempre muito vigoroso e forte. Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Todos as esperavam as palavras de Jó, como se espera a chuva no tempo de calor. Eu sorria para aqueles que tinham perdido a esperança. O meu rosto alegre lhes dava coragem. Eu era como um chefe, decidindo o que eles deviam fazer. Eu os dirigia como um rei à frente do seu exército e os consolava nas horas de aflição. Vamos lá, resumo do capítulo, interpretação do texto. Nós vamos fazer aqui um resumo interpretativo agora do capítulo 29 do livro de Jó, para facilitar a sua vida, facilitar o seu entendimento acerca do texto bíblico, tá bom? Então vamos lá, nesse capítulo aqui, Jó, ele está expressando a saudade da vida que ele tinha antes do sofrimento que ele estava vivendo. Então, antes de todo esse sofrimento começar, nesse capítulo em específico, é bem interessante, nós chegamos no capítulo 29 e aqui Jó, ele está trazendo à memória as coisas positivas. Ele começou a lembrar do tempo que ele tinha uma vida de paz, prosperidade, no tempo que ele era respeitado por tudo e por todos, né? Os jovens abriam caminho para ele passar, os mais velhos ficavam ouvindo ele falar. Então Jó, ele está falando aqui que ele era muito considerado pelas outras pessoas, que ele era extremamente respeitado pelos moços, pelos mais jovens. Ele fala aqui também que ele ajuda os necessitados. Ele menciona como as suas palavras eram valorizadas e como ele era uma voz respeitada, até mesmo ali mediante aos líderes, né, da sua região. Jó também descreve que ele costumava ajudar com todas as suas forças os pobres, os órfãos, as viúvas. Ele mostrava a sua compaixão e generosidade para com tudo e com todos. Ele lembra, né, de uma época em que sua presença iluminava os caminhos das pessoas e como a sua vida era cheia de bênçãos. No entanto, apesar de todas essas memórias felizes e positivas, Jó, ele também vai se lamentar aqui no capítulo 29 da sua atual situação, do seu sofrimento, da sua angústia, né? Ele se sente abandonado por Deus, ele se sente abandonado pelos seus amigos, que agora estão ali questionando ele, acusando a todo momento de um pecado oculto. Então o capítulo 29 de Jó é um contraste entre as memórias positivas, gloriosas de Jó e a sua situação atual, né? Então a sua condição atual de sofrimento, dor e muito desespero, tá? Então é importante notar que no livro de Jó, esse livro de Jó é uma narrativa muito complexa, que explora
questões teológicas, filosóficas, morais, a respeito do sofrimento humano, a respeito da justiça de Deus, da natureza de Deus. Então o capítulo 29 ele vai fazer parte dessa exploração, fornecendo um vislumbrante, né, vislumbrando assim as emoções e perspectivas de Jó durante o tempo de dificuldade, de crise, dor e luta, tá? Então no capítulo 29, Jó ele vai trazer memória a coisas positivas, ele vai ter ali um tempo bom, né, relembrando as coisas positivas que ele viveu ao longo da sua vida, e ele também vai falar a respeito da sua própria dor, tá bom? Então esse aqui é o resumo do capítulo 29 de forma interpretativa, facilitando assim então o seu entendimento, tá? Agora vamos lá, 2 lições de aplicação prática para sua vida, para facilitar ainda mais. Eu costumo dizer que a grande sacada da Bíblia é entender a palavra de Deus e aplicar nas nossas próprias vidas, para que a gente possa viver as promessas, né? Para quem cumpre as leis espirituais e pratica a palavra de Deus. Então a primeira lição é: você precisa trazer à memória coisas que te dão esperança. Isso mesmo, lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz que todavia precisamos nos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Ou seja, nós precisamos trazer a nossa memória nos tempos de dificuldades. Ou seja, talvez você esteja passando por uma luta, por uma crise, por um sofrimento, por uma dor, e você precisa seguir o conselho aqui de Lamentações 3:21, e é também a lição de aplicação prática de hoje, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então Jó, capítulo 29, vai destacar a generosidade e a compaixão de Jó para com as pessoas mais simples, necessitadas. Ele vai lembrar que ele ajudava os pobres, órfãos, viúvas, iluminando os caminhos das pessoas que estavam próximas a ele, sendo, né, uma fonte de auxílio e consolo na vida dessas pessoas. Então tudo isso aqui é uma lição muito importante que nós podemos aplicar em nossas próprias vidas, tá? E a importância também da gente estender a mão para aqueles que precisam de ajuda ao nosso redor, os necessitados. Então nós podemos aprender a ser generosos com o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa atenção, praticando a compaixão, proporcionando ajuda e conforto às pessoas que estão enfrentando dificuldade. Essa lição, em suma, vai nos incentivar, né, a ser agentes de positividade, ou seja, trazer apoio na vida daqueles que estão passando por momentos difíceis. Então, Lamentações, né, 3:21 nos ensina a trazer memória às coisas positivas que acontecem nas nossas vidas. E assim, nós não somos consumados por coisas negativas que possam até estar acontecendo no tempo presente, né? E literalmente seria esse eu acredito que essa era a vontade de Jó, dos amigos dele, mostrar o quanto ele foi uma pessoa boa e que todo aquele sofrimento ia passar. O consolo que Jó estava esperando era literalmente esse: meu amigo, ó, você foi um homem bom, você foi um homem que fez a diferença, isso vai passar, né? Então Jó, depois de muitos capítulos ali, só se lamentando, falando acerca da sua dor, da sua luta, ele se lembra de algo positivo, e eu acredito que isso trouxe ali uma sobrevida para Jó, uma motivação maior para ele continuar ali lutando até vencer toda a sua dificuldade, tá? E você precisa fazer o mesmo. Nos tempos difíceis, traga à memória coisas positivas da sua própria vida, tá bom? Não se envolva na depressão, na ansiedade, sabe? Não caia ali na sua própria dor emocional. Olha para você mesmo no passado, você já venceu tantas coisas e vai continuar vencendo em nome de Jesus. A segunda lição de hoje, de Jó 29, tá? Também é uma reflexão que é sobre a mudança das circunstâncias. Ou seja, Jó ele tá falando aqui sobre um contraste entre a sua situação anterior e a situação atual, ou seja, o seu passado e o seu presente, né? O seu estado atual. No estado atual, ele vive sofrimento, luta, dor, angústia, né? E ele lembra da natureza que ela é transitória das circunstâncias humanas. Ou seja, Jó passou de uma posição respeitada e influente na sua comunidade, né, para uma situação de angústia e desespero. Essa mudança dramática nos lembra da importância da gente manter a humildade e a gratidão, mesmo quando as coisas parecem que não estão indo bem, pois, preste atenção, as circunstâncias podem mudar a qualquer momento de forma rápida. Eu canso de dizer, nada é tão ruim que não possa piorar, então para de reclamar, e nada também é tão bom que não possa melhorar. Trabalhe mais, construa mais, faça acontecer para melhorar ainda mais a sua condição de vida, tá? E isso também vai nos lembrar, vai nos incentivar
a cultivar a nossa resiliência, a nossa fé, mesmo quando nós enfrentamos dificuldades e adversidades. Então, a lição aqui é que a nossa identidade, o nosso valor, o nosso propósito não pode depender exclusivamente da nossa posição social, do nosso estado atual, tá? Então, não tem a ver com sucesso ou riqueza, mas sim é uma questão de integridade, de caráter, de relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Para concluir tudo aqui, o estudo de Jó capítulo 29, tá? Essas lições práticas do capítulo de Jó 29 nos convidam a viver uma vida de mais compaixão para com os outros, ser mais generoso com as outras pessoas, né? E também a refletir constantemente sobre as nossas próprias circunstâncias, lembrando de nos manter uma perspectiva equilibrada em meio aos altos e baixos das nossas próprias vidas. Amém? Esse foi o nosso estudo de hoje, Jó capítulo 29. Agora eu quero te convidar para agitar as redes sociais. Tira um print dessa tela, um print bem bonito, tá? Para você postar na sua rede social e me marca. Escreve aí uma chave de hoje, algo que você aprendeu, que ficou marcado na sua vida. Escreve uma lição, as 2 lições, faça um resumo daquilo que você aprendeu, posta na sua rede social, aí você vai me marcar que eu vou repostar tudo, tá bom? E não se esquece também de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares, porque assim mais pessoas vão chegando à evolução diária, mais pessoas vão sendo impactadas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, eu te espero aqui amanhã para mais um capítulo do livro de Jó. Deus te abençoe em nome de Jesus.